Mais uma vez aqui com vocês para responder agora algumas questões de equação do segundo grau, focado aí na banca da PM, né, que é o PENET, certo? Vou deixar na descrição do vídeo o link com o PDF, vai estar aqui embaixo. Na descrição tem lá o link com o PDF para você baixar essa lista. A lista tem 14 questões. 14 questões sobre função do segundo grau. Beleza? Então já a primeira questão, que trata aí, foi abordada pela UPE-NET na prova da PM de 2016. Vejam bem, o ponto de interseção das curvas de oferta e demanda é chamado ponto de equilíbrio, o ponto de interseção. Já falei aqui em outro vídeo, respondendo função do primeiro grau sobre o ponto de interseção, que é onde as funções são iguais. O ponto onde as funções são iguais. Tem o mesmo x e o mesmo y. Ele é chamado de ponto de equilíbrio. A abscissa desse ponto, lembrando que a abscissa é o eixo do x. A abscissa desse ponto é o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda. Oferta igual à demanda. Ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso de produto. Na figura temos o esboço do gráfico das funções, da função oferta e da função demanda. Está aqui a função oferta e a função demanda de certo produto, onde P é o ponto de equilíbrio. P é o ponto de equilíbrio. E lembrando que um ponto no plano cartesiano, ele tem um x e um y, certo? Então aqui, ó, pergunta: qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido pelo preço de equilíbrio? Aí detalhe aqui, ó, demanda é o que? É a quantidade de produtos, são o total de unidades. E o preço. Aí lembra que lá em cima ele falou, mas no gráfico também está aqui, ó. X representa o preço de mercado, certo? E Y representa as unidades. Então aqui é a demanda. A demanda. Então o que ele está perguntando é sobre o Y. Você vai ter que descobrir é o Y, né? Total de unidades. Nesse pontozinho aqui, ó, no ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é o ponto de interseção. E a interseção é onde as funções são iguais, onde a oferta é igual à demanda. Basta igualar as funções. A oferta é dada por x ao quadrado mais x menos 460 igual a 500 menos x. Organiza, fica x ao quadrado menos mais 2x, aí traz os 500 para cá, fica menos 460 menos 500, que dá menos 960, igual a zero. Temos uma equação de segundo grau. E para achar o x, vamos resolver através de Bhaskara, né? Primeiro fazer o delta, lembrando que delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Depois aqui, ó, é só substituir. O a está na frente do x. O a está na frente do x ao quadrado. O b está na frente do x. E o c está sozinho, desacompanhado. Então, o b é 2, o a é 1 e o c é menos 960. Aí, delta, 2 ao quadrado é 4. Olha, jogo do sinal aqui, porque está multiplicando, menos vezes menos. E multiplica 4 vezes 960. 4 vezes 0. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 9, 36. 36 com 2, 38. Então, delta vai ser 3.844. Aí agora vem a parte do x, né? Como é que calculo o x? É menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a.
substitui de novo os valores. O B aqui, ó, é um número positivo, então ele vai cair aqui negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de 3.844. A raiz de 3.844 você pode fazer usando aproximações, né? Vou trazer uma dica aqui agora para vocês de como fazer a raiz, você espremer essa raiz. Olha, eu estou atrás da raiz de 3.844. Veja só, você pega os números redondos que são mais fáceis. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Então, falta um pouco. Bota 60. Dá 3.600. Tá chegando. Então, você bota 70. 4.900. Passou. Então, se 3.844 tiver raiz, está aqui no meio. Está entre 60 e 70. Aí você olha para o último número. Termina em 4. E pega quais são os números que multiplicado com ele mesmo termina em 4. Ou é 2, ou é 8. Então, se tiver raiz, ou vai terminar em 2, ou vai terminar em 8. Quais são os números que terminam em 2 e em 8 entre 60 e 70? 62 e 68. Então, você vai testar um desses dois aqui. Ou 62 ou 68. Aí, já diminui as possibilidades. Menos trabalho. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 6, 36 e 1, 37. Então, ó, achamos a raiz. Simples e rápido. Você pega os números que terminam em 0, que é mais fácil de você elevar ao quadrado. Certo? E o resultado vai estar no meio aqui, ó, se tiver. Então, 3.844 tem como raiz 62. Então, aqui, ó, 62 dividido por 2 vezes A, que é 2. 2 vezes 1, 2. E agora, o que vai interessar para a gente é o x positivo, certo? Então, menos 2 mais 62 dividido por 2. Dá 60. 60 dividido por 2, 30. Isso aqui é o preço de equilíbrio. Ele quer a demanda. A demanda é dada por y. Então, você pode pegar o x e substituir em qualquer uma das duas funções que você vai encontrar o valor de demanda, ou a quantidade de unidades em demanda. Então, aqui eu vou pegar a demanda, ó, 500 menos x, que é mais simples. Então, vai ser d de 30, que é 500 menos 30, que dá um total de 470. Alternativa D. Essa questão caiu na prova da PM de 2016, certo? Elaborada pela UPE-NET. Questão razoável. Você só precisava entender um pouco da questão aqui, o que é ponto de interseção. Ele fala que, aí tem que se lembrar que toda vez que ele fala interseção entre funções, é a igualdade. Eu já falei isso aqui quando resolvi questões de função do primeiro grau, questões envolvendo interseção. Valor de interseção é só igualar as leis de formação da função, beleza? Então não esquece, interseção é igualdade entre as funções. Interseção é o ponto comum, o ponto que se repete. Então a próxima agora, a próxima questão, também da UPE-NET, da PM de Pernambuco, no ano de 2016, mesmo ano da questão anterior. Outra função de segundo grau, veja, foram duas questões de função de segundo grau na mesma prova. Uma envolvendo interseção e a outra aqui, ó, vai envolver os máximos e mínimos de uma função. Tá? Ponto de máximo e ponto de mínimo. Um foguete foi lançado de um ponto O do solo e descreveu uma trajetória em forma parabólica até retornar ao solo. Se atingiu as alturas de 35 metros e 60 metros nos instantes 10 e 20 segundos, respectivamente, qual foi a altura máxima? Ó, o foguete é lançado daqui. Ó. Ele usou
o ponto de partida como origem do sistema cartesiano. Então, aqui, ó, lançou. Tá? Aí, o instante é representado no eixo horizontal, o tempo está no eixo X, e a altura está no eixo Y. Então, você sabe que no instante 0, a altura é 0. No instante 10 segundos, olha, no instante 10 segundos, a altura é 35 metros. No instante 20 segundos, a altura é 60 metros. E, ó, descreve uma trajetória em forma de parábola. Parábola é o gráfico de uma função do segundo grau. E a forma de uma função do segundo grau qual é? Uma função de segundo grau é do tipo ax² mais bx vai ser. E você tem os 3 pontos necessários para substituir e encontrar os valores dos coeficientes a, b e c. Porque eu só posso determinar o que ele está pedindo a partir do momento que eu sei a lei de formação da função. E para descobrir a lei de formação da função, eu preciso do a, do b e do c. Ele está pedindo a altura máxima. E a altura máxima é representada pelo y. Então, você vai ter que descobrir o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Tá? Uma forma mais simples de você calcular isso aqui é primeiro você descobrir o x do vértice, que é menos b sobre 2a, porque é mais simples, e depois substituir esse valor na formação da função. Mas antes vamos achar o a, o b e o c. Ó, substituindo o primeiro ponto, 0, 0, 0, onde tem x você vai trocar por 0. Então, aqui, ó, trocando x por 0, vai ficar 0 ao quadrado vezes a, 0. 0 vezes b, 0. Mais c. E o resultado disso é 0. Tá aqui, ó. Lembrando que num ponto, o primeiro valor é o x, o segundo é o y ou o f de x. Tá? Então, aqui a gente já sabe de cara que c é 0. Certo? C é 0. E agora você substitui os outros dois. Quando x é 10, então vai ficar 10 ao quadrado 100 vezes a. Aí, no lugar do x aqui, ó, 10 vezes b, 10b. E o y para isso é 35. Substitui agora o segundo ponto aqui, terceiro ponto. 20 no lugar do x, fica 20 ao quadrado 400, mais 20 vezes b, 20b. E o y para isso é 60. Um sistemazinho, você pode chegar aqui e multiplicar essa equação de cima por menos 2. E aqui fica o seguinte, ó, menos 200, menos 20, menos 70. Repete de baixo, 400 mais 20 igual a 60. Olha, menos 20 mais 20 morreu. Menos 200, faltou o a aqui, tá? Menos 200a mais 200a igual a menos 10. Então, o a vai ser menos 10 dividido por 200. Posso simplificar cortando um zero. O a é menos 1 sobre 20. Achou o a. E para achar o b, o que eu faço? Substituo em qualquer uma dessas para encontrar o valor de b. Eu vou pegar a primeira aqui, ó, 100 vezes o a, que é menos 1 sobre 20, mais 10b, que é igual a 35. Aí, olha para aqui, ó. 100, dá para simplificar com 20, que dá 5. Então, ficou 5 vezes menos 1, menos 5, mais 10b igual a 35. Jogo menos 5,
Para a direita fica positivo. 35 mais 5, 40. E agora divide. 40 para 10, 4. Pronto, você já tem a lei de formação da função, que é f de x igual a menos 1 sobre 20 x ao quadrado mais 4x. Essa é a lei de formação da função. E a partir daqui, você descobre o x do vértice, depois substitua para achar o y do vértice, que é a altura máxima. Então, x do vértice é mais simples, porque é menos b. O b é 4, então fica menos 4, dividido por 2 vezes o a. O a é 1 sobre 20. Então, você tem uma divisão de fração aqui, ó. Fica menos 4 vezes, olha, vai ficar menos 20 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui você faz 2 vezes 1, 2. Então fica 2 sobre 20. E o inverso de 2 sobre 20 é 20 sobre 2. Portanto, x do vértice vai ser, ó, menos vezes menos dá mais. O 4 eu posso simplificar com 2, dá 2. E 2 vezes 20, 40. Então, 40 segundos é o tempo em que ele leva para atingir a altura máxima. Agora eu venho e calculo a altura máxima. Como é que calculo a altura máxima? Eu vou substituir esse x na lei de formação da função. Aí eu vou só complementar aqui um pedacinho, né? Para não ficar... Olha, a lei de formação da função é f de x menos 1 sobre 20 x ao quadrado mais 4x. E o tempo é 40 segundos. Então, f de 40. Ele vai atingir a altura máxima depois de 40 segundos. Então, vai ficar 1 sobre 20, 40 ao quadrado, mais 4 vezes 40. Aí, o f de 40, menos 1 sobre 20, 40 elevado a 2, 400, mais 160. Opa, 40 elevado a 2 dá 1.600. Perdão, 1.600. Certo? Aí eu posso fazer simplificações. Eu posso dividir 1.600 por 20. Quanto é 1.600 dividido por 20? Aí vai ficar menos, ó, 80. Corto 0, fica 160 dividido por 2, 80. Mais 160. Então, menos 80 mais 160 dá 80 positivo. Certo? Então, a altura máxima é de 80 metros. Alternativa D. Só lembrando que o link com as questões em PDF, a lista em PDF, está na descrição do vídeo, beleza? Não esquece, vou colocar aqui embaixo a descrição do vídeo. Aí, a próxima também vai seguir a mesma linha de raciocínio de máximos e mínimos. Vamos fazer a leitura aqui. Aí, certo fabricante, segundo o levantamento estatístico, percebe que seus clientes não têm comprado mais de 10 de seus produtos por compras. Para incentivar as compras em maior quantidade, ele estabelece o preço unitário P por produto dado pela função preço unitário, onde X é a quantidade de produtos comprados, considerando uma compra de, no máximo, 300 produtos. Essa promoção só vale se o cliente comprar no máximo 10 produtos. Se comprar acima disso, já não vale. Então, sabendo-se que a receita de uma empresa é o valor arrecadado com a venda de certa quantidade de produtos, todo mundo sabe que a receita é o valor arrecadado pela venda de certa quantidade de produtos. Qual a receita máxima? Qual a receita máxima que essa empresa pode ter quando fechar uma venda com um determinado cliente na moeda corrente do Brasil? Bom, aí o preço unitário
por produto é dado pela função, aqui ó, P de x igual a 400 menos x. Esse é o preço unitário por produto, quando é vendido x quantidades, né? Então, ele diz que a empresa vende uma certa quantidade de produtos, vende uma quantidade x. E como é que calcula o valor arrecadado? O valor arrecadado é o preço 400 multiplicado pela quantidade. O preço multiplicado pela quantidade. É sempre assim. Valor arrecadado, né? A arrecadação, o apurado, como se diz por aí, o apurado vai ser sempre a quantidade vezes o preço da unidade, certo? O apurado é sempre isso, é quantidade multiplicado pelo preço. Então aqui, a quantidade multiplicado pelo preço vai dar o valor arrecadado, o apurado. Aí você vem aqui e multiplica, ó, x vezes 400, x vezes x, tá? Isso vai dar, tá assim, o valor arrecadado. Então, como ele está pedindo aqui a quantidade de produtos para o qual a receita é máxima, então, quantidade de produtos é o x, onde x é a quantidade de produtos. Se ele está se referindo a x, você vai calcular o x do vértice. Então, menos b sobre 2a. O b é 400, que o b está na frente do x, e o a está na frente do x ao quadrado, menos 2. Então, aqui, ó, 200 produtos. Certo? Aí, qual é o valor arrecadado para 200 produtos? Aí você volta e substitui o valor arrecadado. Isso não é o preço. O preço, se ele vender 200 unidades, o preço de cada um deles vai sair a R$200. Mas lembra que o valor arrecadado é dado por essa expressão aqui, ó. É o preço, quando x é 200, multiplicado pela quantidade que foram 200. Então, vai ficar 200 vezes 200. 2 vezes 2, 4. E repete os zeros. 40 mil. Então, quando ele vende para ter um apurado máximo, ele tem que vender 200 unidades. E com 200 unidades, ele apura R$40.000. Letra D. Há uma venda com determinado... para que a receita seja máxima. Para que a receita seja máxima, tem que vender 200 unidades. E com 200 unidades, quantidade, não esquece, ó, quantidade vezes o preço. Quantidade vezes o preço. 40 mil, letra D. Mais uma questão de máximo e mínimo. Próxima. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta a diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Veja, esse enunciado aqui é um enunciado muito comum. Tem muitos exemplos desse tipo de questão. E muitas questões já foram abordadas em provas como essa. Mais uma questão envolvendo máximos e mínimos da função. Ele está perguntando assim, para que a renda seja máxima, qual deve ser o preço cobrado? Renda máxima. Tá? Dá para não confundir esse máximo com outras coisas aí de máximos. Máximo divisor comum, essas histórias por aí. Então, a questão aqui é bem clara. Veja, ele fala da quantidade e do preço. Ele está se referindo à quantidade e preço, depois pergunta qual deve ser o preço para que ele tenha uma receita máxima, né? Então, ó, a única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente do seu salão. Ele cobra R$10 para
cada serviço realizado e atende 200 clientes. Então, vamos lá. Vamos botar assim, apurado. O apurado desse cabeleireiro. Se ele cobra 10, ele atende 200. Então, aqui há um apurado de 2.000. Lembra daquele bizu? Preço multiplicado por quantidade. Então, preço, 200, aí 200 clientes. Vai apurar 2.000. Mas aí o que ele percebe? Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Sabe-se que para cada real cobrado, se eu botar aqui mais R$1, o que é que vai acontecer? Uma diminuição de 10 clientes por mês. Então aqui diminui 10. Aumentou mais um. Se eu botar mais R$1, vai diminuir 20. Entendeu aí? Então, quantos aumentos no máximo eu tenho que dar para que eu tenha uma renda máxima, né? Isso aqui vai se tornar uma equação do segundo grau. Aí aqui, ó, você vai cumprir uma equação do segundo grau com parábola voltada para baixo. Então, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai atingir o máximo. Mas se ele continuar aumentando esse cabelo, aí o que acontece? Esse serviço vai haver uma queda no apurado. Então, existe uma quantidade máxima aqui. Então, para cada real aumentado, uma diminuição de 10 pessoas. Eu vou dizer aqui que X é o total de aumentos. X aumentos. Então, multiplicar por X. Um aumento equivale a R$1. Um aumento vai equivaler a uma diminuição de 10 pessoas. 2 aumentos vai equivaler a R$2. E vai acarretar uma diminuição de 20 pessoas. Estou substituindo aqui o X pela quantidade de aumentos. Em seguida, eu multiplico a quantidade e o preço para me dar o apurado. Então, aqui, ó, faz a distributividade. 10 vezes 200 dá 2.000. 10 vezes 10 dá menos 10, 100x. Uma vez 200. Bom, aí multiplicou aqui o 10 vezes 200. E agora multiplicou 1x vezes 200 e 1x vezes o 10, que vai dar 10x ao quadrado. Veja, uma função do segundo grau. Por isso que ele pede aqui o máximo, seja máxima. Então, ó, vamos organizar aqui, vai ficar 10x ao quadrado, menos 100 mais 200 dá mais 100x, mais 2.000. Eu posso cortar um zero de cada aqui, fica x ao quadrado, mais 10x, mais 200. Como ele está pedindo aqui, ó, para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de... Então, eu vou descobrir aqui quantos aumentos no máximo ele deve dar. O x. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Então, x do vértice vai ser o menos 10 dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, aqui, ó, 5. São, no máximo, 5 aumentos, que equivale a quantos reais de aumento? R$5, porque cada aumento é de R$1, certo? Ele cobra R$10 por serviço e está pensando em aumentar o valor cobrado, né, para cada real aqui, ó. Então, para cada real, para cada aumento, R$1 para cada real. Então, 5 aumentos, R$5. Como o serviço era R$10, aumentou 5, passa para 15. Outra estratégia para essa questão, eu vou usar uma folha auxiliar para explicar, é você fazer pela resposta. Ó, você já pode eliminar. Se está tendo aumento, o preço não vai continuar o mesmo. Então, já elimina letra A, né? Se aumentar 50 centavos, o aumento é de cada real. O aumento é para cada real, né? Então, não vou testar a letra B. Se aumentar
R$1 vai para 11. Significa que desistiram quantas pessoas? Para cada aumento desistem 10 pessoas. Então, ele só vai atender agora 190. O que vai dar aqui? 11 vezes 190. 11 vezes 190, 11 vezes 19. 9, 1, 9, 1. Vai dar R$2.090. Então, se aumentar para R$11, ele vai apurar 2.090. Aí agora eu vou testar a letra D. Se aumentou 15, se foi para 15, significa que aumentou R$5. Então desistiram de ir quantas pessoas? 50. Então agora ele só vai atender 150 pessoas. Então com isso ele vai apurar R$2.250, certo? Então se ele passar o produto para 20, significa que houve um aumento de 10. Aumentando 10, deixam de ir ao salão 100 pessoas. Então aqui ele só vai apurar 2.000. Então o máximo que esse produto pode custar é R$15. Letra D. Poderia fazer pela resposta? Poderia. Você lembra que o arrecadado é o preço multiplicado pela quantidade. Bom, aí a próxima questão. Quinta questão. Dada a equação quadrática, determinar suas raízes. Ó, questão fácil, né? Determinar as raízes de uma equação é simples. Você vai utilizar a Bhaskara. E essa equação aqui, você pode torná-la mais simples ainda. Como? Veja que todo mundo aqui é divisível por 3. Então, eu posso dividir o 3 por 3, o 9 por 3 e o 120 por 3. E agora aplico o Bhaskara. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1. O A, não esqueça, viu? O A está na frente do x ao quadrado. E o C, que é menos 40. Não esquece também que o sinal deve acompanhar o coeficiente. Então, delta vai ser 9. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 40 dá 160. Então, aqui, ó, dá 169. 169. E agora, você calcula as raízes. X é menos B. Lembra, se o B aqui está positivo, ele vai cair negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13. Dividido por 2A. 2 vezes 1, 2. Então, x1 vai ser menos 3 mais 13, dividido por 2. E o x2 vai ser menos 3 menos 13, dividido por 2. Menos 3 mais 13 dá 10. 10 dividido por 2, 5. E menos 3 menos 13 dá menos 16. Menos 16 dividido por 2 dá menos 8. Então, a alternativa que tem menos 8 e 5 é C. Beleza? Questão fácil, né? Essa foi simples. Questão fácil. Aí você... queria que caísse na prova, né? Pode cair, né? Sempre cai. Já disse aqui. Sempre cai questão fácil. Sempre cai questão de nível médio, mais ou menos. E sempre cai questão difícil. Né? Tem que existir esses dois tipos de questão aqui, que é para fazer o peneirão. Senão nivela todo mundo. Não pode ser muito difícil, também não pode ser muito fácil. A sexta. Determinar o valor de K na equação de modo que uma das raízes seja o dobro da outra. Ó, determinar o valor de K para que uma das raízes seja o dobro da outra. Eu vou dizer aqui que as raízes são x1 e x2. E uma das raízes é o dobro da outra. Então, vou dizer que x1 é 2 vezes x2. Uma das raízes seja o dobro da outra. Certo? Então, aqui é o seguinte. Você pode fazer isso utilizando soma e produto. x1 mais x2 é igual... Aí, como é que é x1 mais x2?
você determina a soma como sendo B menos B sobre A. Menos B, aí quem é o B aqui, ó? O B é menos 12. Então fica menos 12, vai ficar 12 positivo, sobre A. O A é 1. Então a soma dessas raízes é 12. Aí com isso você pode encontrar aqui, substitui quem é o x1. O x1 é 2x2 mais x2 igual a 12. Aí 3x2 igual a 12. x2 é 12 dividido por 3, 4. Achou uma das raízes. Então, se você achou uma, você pode substituir. Porque quando você substituir, essa raiz é a que faz a equação ser igual a zero. Aí vamos complementar aqui. Aí a raiz, ela faz a função ser igual a zero. Então a gente já sabe que uma das raízes é 4. Né? 4, aí você substitui, ó. Substitui a raiz. X ao quadrado menos 12x mais k igual a zero. Então, onde tem x eu coloco 4. Fica 12 vezes 4 mais k. E isso tem que ser zero, porque é raiz. Fica 16 menos 48 mais k igual a zero. 16 menos 48 dá menos 32. E você joga para lá 32 positivo. Então, k tem que ser igual a 32. Só recapitulando aqui. A soma é produto, né? A soma das raízes de uma equação, ela é dada por menos b sobre a. Isso é soma das raízes, menos b sobre a. Certo? Então, foi só isso que eu fiz aqui. O coeficiente a da raiz da equação é 1. O coeficiente b é menos 12. Então, fica, ó, menos 12. Fica mais 12. Dividido por a, que é 1. 12 dividido por 1, 12. Então, a soma dá 12. Aí, você sabe que uma das raízes é o dobro da outra pelo enunciado. Uma é o dobro da outra. E você substitui. X' é 2x'. Substitui aqui e resolve essa equaçãozinha. Então, acha uma das raízes. Achando uma, você já consegue encontrar o valor de k. Porque quando você substitui a raiz no lugar do x, essa igualdade tem que ser verdadeira. Tem que dar zero. Beleza? Questão simples. Letra E. Próxima. Vou usar uma folhinha aqui complementar para responder essa questão. Antes de começar a próxima, tem uma correção a fazer aqui, que é o seguinte. A função custo, está faltando um x aqui. Então, a função custo é f de x, x ao quadrado, mais 3.800x. A função custo não, a função faturamento. E a função custo também tem uma correção. Aqui não é mais, é menos. Então, fica 200 menos 3.200. Certo? Aí agora sim a gente pode fazer com tranquilidade. Então aqui, ó, o lucro a gente já sabe que é o faturamento menos o custo. Então o lucro vai ser a função faturamento, x ao quadrado, mais 3.800x, menos o custo. O custo é 200, menos 3.200. Aí aqui o lucro fica menos x ao quadrado, mais 3.800x, menos 200x, mais 3.200. Então, o lucro, x ao quadrado, mais 3.600, 3.800 menos 200, mais 3.200. Aí é o seguinte, como ele pede o número de peças que devem ser produzidas para que a empresa obtenha o lucro máximo
o número de peças. Quem é o número de peças? X. Então, você vai calcular x do vértice. Menos B, que é menos 3.600, dividido por 2A. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, x de vértice vai dar 1.800. A alternativa é o número de peças que devem ser produzidas para que a empresa obtenha lucro máximo é 1.800 peças. A alternativa é uma partida de futebol. Um dos jogadores lança a bola e sua trajetória obedece à função, onde h é a altura da bola em relação ao solo medida em metros e t é o intervalo de tempo em segundos decorrido desde o instante em que o jogador chuta a bola. Nessas condições, podemos dizer que a altura máxima atingida pela bola é a altura máxima. Veja, a função é, aqui dá para fazer h de t igual a 8t menos 2t ao quadrado. Aí ele está perguntando sobre a altura máxima. Quem determina a altura máxima? O tempo ou o h? O h. Então, se você fizer t do vértice, que é menos b, menos 8, sobre 2a, 2 vezes menos 2, você vai encontrar o tempo em que ele leva para atingir a altura máxima, e não a altura máxima, tá? Então, aí você substitui. Ele leva 2 segundos para atingir a altura máxima. Aí você substitui na função 8 vezes 2, menos 2 vezes 2 ao quadrado. Aí o h de 2 fica 16. Isso dá 4. 2 vezes 4, 8. Aí a altura máxima é de 8 metros. Letra D. Questão simples e rápida, envolvendo máximos e mínimos de novo. É só uma questão de entender aqui, ó, a altura máxima. Então, ele está perguntando sobre o h. Se você calcular t de v, é o tempo em que ele leva para atingir a maior altura. Próxima. Durante as competições olímpicas, um jogador de basquete lançou a bola para o alto, em direção à cesta. A trajetória descrita pela bola pode ser representada por uma curva chamada parábola. Parábola é o gráfico de uma função do segundo grau, que pode ser representada pela expressão. Aqui, ó, a expressão que representa a curva desenvolvida por essa bola, onde h é a altura da bola e x é a distância percorrida pela bola, ambos em metros. A partir dessa informação, encontre o valor da altura máxima alcançada pela bola. Bom, vamos fazer isso pelo modo tradicional, né? Se ele está perguntando sobre h é o que depende de x, então você vai ter que calcular o y do vértice. Y do vértice é menos b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, dividido por 4a. Então, y do vértice fica menos, o b é 8, o a é menos 2 e o c é 0. Dividido por 4 vezes menos 2. Y do vértice vai ficar, ó, aqui vai dar 0. Vai ficar 8 ao quadrado, 64. E o menos fora, 64. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, 64 dividido por 8 dá 8. Menos dividido por menos, mais. Então, a altura máxima atingida aí é de 8 metros. Alternativa C. Mais uma questão envolvendo máximos e mínimos. Outra questão também simples, tá? Ó, a próxima questão. Um estudo ambiental de uma certa comunidade urbana sugere que o nível de monóxido de carbono no ar será de... Ó, aí está aqui a função que determina o monóxido de carbono. É 0, isso não é 0,4, é 0,4 P mais 1 partes por milhões, ppm, quando a população for de P1000 pessoas. Estima-se que, T anos a partir de agora, a população da comunidade será de... Aí, a população em função do tempo é dada por 8 mais 0,2t ao quadrado, 1000 pessoas, milhões, né? 1000. Ao expressar
o nível de monóxido de carbono no ar como função do tempo, é correto afirmar que o número de anos necessário para esse nível atingir 6,2 ppm é de... O que ele está perguntando aqui? Ó? Ao expressar o nível de monóxido de carbono no ar em função do tempo, ele quer esse monóxido de carbono em função do tempo, uma função dependendo da outra. O número de anos necessário para se ter o nível de 6,2 ppm. Quem é que é dado em ppm? O monóxido de carbono. Então, em quanto tempo será necessário para que o monóxido de carbono atinja 6,2 ppm? Aí aqui, ó, isso aqui é o C. Então, C. Quando é que P atingirá 6,2? Você vai descobrir o P, depois substitui embaixo para descobrir o tempo. Então, 6,2, 0,4 P mais 1. Traz para cá, vai ficar 5,2 igual a 0,4 P. Passo 0,4 dividindo. 5,2 dividido por 0,4, 52 para 4, 13. 52 para 4, 13. Então, 13. Aí, depois de quanto tempo o P chegará a 13? Isso aqui, ó. Aí agora você vem aqui e substitui. O P agora será 13, então eu vou pegar a função de baixo, substituir o P por 13 e ir atrás do T. 0,2 T ao quadrado. Trago 8 para cá subtraindo. 13 menos 8, 0,2 T ao quadrado é igual a 5. Aí T ao quadrado vai ser 5 dividido por 0,2, que vai ser igual a T ao quadrado, dá 25. Passa esse 2 na forma de raiz, e a raiz de 25 é 5. Então, depois de 5 anos, a alternativa é. Beleza? Questão simples. A próxima. Também o PNET. Uma farmácia vende 124 unidades de determinado produto por mês, ao preço de R$ 1.500. Estima-se que se aumentasse R$ 100 no preço, 4 unidades deixariam de ser vendidas mensalmente. O proprietário da farmácia deseja saber o preço e quantas unidades mensais devem ser vendidas de uma única vez, ao invés de aumentar o preço da venda em parcelas de R$ 100, de modo que sua renda seja a maior possível. Mesma ideia das questões anteriores que a gente fez aí. Mesma ideia daquela questão lá do cabeleireiro. Então, o apurado, né, o lucro, vai ser a quantidade multiplicado pelo preço. O que acontece aqui? São 124 unidades. São 124 unidades. Serão 124 unidades por mês ao preço de 1.500. Ao preço de 1.500. Se aumentar R$ 100 por mês, se eu vim aqui colocar mais 100, o que vai acontecer? Irão diminuir 4 unidades. Menos 4. Então, eu vou dizer que X é o número de aumentos. X é o número de aumentos. Então, eu coloco X aqui e um X aqui. Se eu der um aumento, aumenta R$ 100, diminui 4. Se eu der 2 aumentos, aumenta R$ 200, vai diminuir 8. E agora eu multiplico o preço e a quantidade. Aí aqui, ó, 1.500 vezes 124
dá 1.500 vezes 4, mais 124 vezes o 100, o 4 vezes 1.500 e o 4 vezes 100. Organiza, fica menos 400x ao quadrado, 124 menos 6.000, 12.400 menos 6.000, 12.400 menos 6.000, dá 6.400. Mais eu posso cortar 2 zeros de todo mundo aqui. E posso ainda dividir todo mundo por 2. 2x ao quadrado, 32x e 96. Aí o que ele está perguntando? O proprietário da farmácia deseja saber o preço e quantas unidades mensais para o que? De modo que a renda seja a maior possível. Ele quer o preço e a quantidade. A quantidade aqui vai depender do x. O x é o total de aumentos. Então vamos lá. Vamos descobrir quantos aumentos no máximo ele deve dar. X do vértice. Menos b menos 32 sobre 2a. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos dividido por menos dá mais 32 dividido por 4, 8. Então, são 8 aumentos no máximo. Então, 8 aumentos, cada aumento valendo 100. Então, um aumento de 800, o que era 1.500, vai passar a valer 1.500 mais 800 e vai dar 23. Então, 2.300. 2.300 é o preço. E aí você já consegue determinar aí qual é a resposta, a letra B, né? Mas a gente pode fazer também quantas peças ele vai vender, ó. Aqui, ó, é 124 menos 4 vezes x, menos 4 vezes 8. Então, 124 menos 32. 124 menos 32 vai dar 92 peças. Alternativa B. Beleza? Outra questão do mesmo raciocínio de uma questão já resolvida anteriormente.